Olá, sou o Padre Frei Inácio José, seja bem-vindo a este nosso quadro Sequela Christi, onde nós fazemos uma leitura existencial e discipular dos Evangelhos, com a finalidade de nos formar enquanto discípulos de Jesus, a partir de uma perspectiva bíblica. No vídeo passado, eu deixei alguns textos para que vocês pudessem fazer a leitura orante desses textos, e a finalidade primeira deles é nos mostrar, através da oração destes textos, que Jesus Cristo está vivo. O Mestre está vivo. Nós não seguimos uma pessoa que está morta. Pelo contrário, nós seguimos uma pessoa que está viva, ressuscitada e presente entre nós, aqui e agora. Deus ressuscitou Jesus de Nazaré. É a grande verdade que está por trás de todos estes textos. É a grande catequese e mensagem de fé desses textos. Eu pediria a você que depois pudesse pegar novamente esses textos, pegar a sua Bíblia e apenas prestar atenção nisto que eu quero explicar para vocês acerca de cada um deles. Marcos 15, 42, 47 narra José de Arimateia pedindo o corpo de Jesus para o enterrar e enterrando o corpo de Jesus. A finalidade desse texto e todos os outros que narram a sepultura de Jesus é nos ensinar que Jesus morreu de verdade. Por quê? Porque na antiguidade surgiram teorias de que Jesus não havia morrido, havia sobrevivido à cruz, etc, etc, que outro havia sido crucificado no lugar dele, mas não. Para as igrejas cristãs primitivas, Jesus verdadeiramente morreu, foi sepultado. E vejam só, o túmulo simboliza o mundo dos mortos, ou seja, o Sheol no mundo hebraico, ou Hades no mundo grego, cuja mentalidade da época se acreditava que quem morresse jamais sairia dali. Ou seja, quem entrou no mundo dos mortos está preso lá para sempre. Mateus 27, 62 e 66, os inimigos de Jesus se precavem, né? Eles ficam precavidos, colocando soldados no túmulo para vigiar o túmulo. Ora, este texto com certeza não tem plausibilidade histórica, porque os discípulos de Jesus que deveriam acreditar que Jesus haveria de ressuscitar não acreditaram, fugiram com medo. Por que os inimigos de Jesus haveriam de acreditar que numa possível ressurreição dele, né? Mas a finalidade desta catequese, desse texto, é justamente mostrar que teve gente que ficou feliz com o assassinato de Jesus e inclusive estão se precavendo para que ele não saia mais do mundo dos mortos. Mas, Mateus 28, 1,4, nós temos um detalhezinho, é a narrativa da intervenção de Deus no túmulo. As mulheres vão visitar o túmulo e eis que chega um anjo do céu que rola a pedra. Ora, o anjo é uma figura do céu, celeste. É um símbolo de uma atuação de Deus. Então a verdade desse texto, que esse texto quer nos ensinar, é que Deus interveio no morto Jesus. Deus ressuscitou Jesus, né? Fazendo com que Jesus pudesse voltar à vida. É interessante, você deve ter notado, que os evangelhos não narram como se deu a ressurreição. Esse é um segredo guardado somente por Deus. O cristianismo primitivo, curioso de saber como se deu esta ressurreição, desenvolveu um evangelho apócrifo, o evangelho apócrifo de Pedro, no qual se tem uma descrição de como foi a ressurreição de Jesus, mas este texto não é canônico, não é digno de fé, né? Foi um texto criado apenas para satisfazer esta curiosidade de como se deu a ressurreição de Jesus. Este é um fato que somente Deus sabe, como ele fez. Marcos capítulo 16, versículo 4 a 6, as mulheres estão lá no túmulo e um personagem celestial lhes diz:
não deveis procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ou seja, esta é uma revelação. O anjo novamente, que simboliza Deus, faz com que as mulheres, a comunidade, a igreja tome consciência de que não se deve mais buscar Jesus no Sheol ou no Hades, porque ele não está lá. Ele está vivo, ele está ressuscitado. Um detalhe que aparece em todos os evangelhos é que o corpo de Jesus desapareceu. Lucas 24, versículo 9 e 11 e demais textos, o corpo de Jesus sumiu. Por quê? Porque enquanto ressuscitado, o corpo de Jesus não mais pertence à história, mas pertence agora à vida eterna. Tudo aquilo que estiver presente na história humana, um dia haverá de morrer. E se Jesus tivesse voltado a uma vida humana, novamente haveria de experimentar a morte. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. Deus colocou Jesus agora no estado de vida que a morte não tem mais poder sobre ele. E Mateus, capítulo 28, versículo 11 a 15, narra o alto clero de Jerusalém tramando uma fake news para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Isso para provar, para nos evidenciar que o túmulo vazio por si só não prova que Jesus ressuscitou. O que prova que Jesus ressuscitou é uma revelação de Deus na consciência dos discípulos, abrindo-lhes os olhos da fé para perceber que Jesus não está mais morto, mas que Jesus está absolutamente vivo. Apenas uma distinção: a ressurreição é a entrada na vida eterna, na vida de Deus, e não o reavivamento de um cadáver. Convido você depois a conferir as diferenças que há entre João capítulo 11, versículo 38 a 44 e João capítulo 20, versículo 1 a 10. De forma literária, João coloca Lázaro ainda atado, enrolado nos panos mortuários, ao passo que Jesus está solto desses panos mortuários. Ou seja, Lázaro tornou a morrer, Jesus não. Jesus agora vive para sempre. Em outras palavras, de forma teológica, ressurreição é entrada na vida eterna. Aquilo que Jesus fez com Lázaro, com o filho da viúva ou com a filha de Jairo, foi um reavivamento de cadáver, mas não foi ressurreição propriamente dita, porque todas essas pessoas depois tornaram a morrer. Ao passo que Jesus, ele vive para sempre, vive eternamente. Os discípulos experimentaram a presença do ressuscitado. João 20, 14, 16, Maria Madalena confunde o ressuscitado com o jardineiro. Isso para nos mostrar que Jesus é o mesmo, mas num estado diferente. É interessante que os discípulos, quando se encontram com o ressuscitado, de primeira, eles não o conseguem reconhecer, a não ser que Jesus faça um sinal demonstrando que seja ele. Outro detalhe, Mateus 28, 9 e 10. Não são os discípulos que querem ver Jesus. Por quê? Porque eles estão absolutamente decepcionados com o assassinato do Mestre. Eles não acreditavam que Jesus haveria de ressuscitar. Até mesmo porque a ressurreição era algo para acontecer só no fim dos tempos, mas aconteceu aqui agora com Jesus. A iniciativa é sempre de Jesus. É Jesus que deixa-se ser visto pelos discípulos. O verbo no original grego é sempre conjugado na voz passiva e tendo como sujeito da ação Jesus. Em outras palavras, não são os discípulos que veem Jesus ressuscitado, mas é Jesus ressuscitado que se deixa ver pelos discípulos. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35, a linda história dos discípulos de Emaús, tem a finalidade de nos ensinar que Jesus está presente na nossa vida, na vida dos discípulos. Ele caminha junto conosco,
muito embora nós não o percebamos, muito embora nós não o enxerguemos. E depois, Jesus se faz presente na Santa Missa, na palavra explicada e na Eucaristia, o pão partilhado. Repare que no texto dos discípulos de Emaús, enquanto Jesus caminha com os discípulos, ele explica as Escrituras. É como se ele estivesse fazendo uma homilia. E depois, dentro de casa, Jesus parte o pão, ou seja, o sacramento da Eucaristia. Então, o que está por trás desse texto, no fundo, para a comunidade lucana, um lugar primoroso de se experimentar o ressuscitado é na celebração da Santa Missa. Depois, João 20, 19 a 25, nós temos Jesus se manifestando no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, o dia que a comunidade se reúne, concedendo o dom da paz, ou seja, o dom da plenitude da vida, o dom da plena satisfação de todas as necessidades da vida, que é o que está por trás da palavra Shalom. Depois, os discípulos se sentem enviados por Jesus a anunciar Jesus como Cristo e Salvador de toda a humanidade. Um defunto não pode enviar absolutamente ninguém. Depois, os discípulos sentem uma força interior que é simbolizado pelo dom do Espírito, é a presença de Cristo ressuscitado agora dentro do coração daquele que crê nele. É interessante que em Lucas o Espírito Santo virá somente 50 dias depois deste dia, mas em João o Espírito Santo vem sobre a igreja justamente no dia da ressurreição. E o dom do perdão, ou seja, é uma comunidade que é chamada a dar e a receber sempre o perdão. Então aí está o fundamento do sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão. Continuando o mesmo texto, do versículo 26 a 28, nós temos a experiência de Tomé, porque Tomé não estava presente nessa manifestação do Cristo ressuscitado, e ele duvida do testemunho da igreja, ao passo que ele quer fazer uma experiência própria com o ressuscitado. Isso é positivo em Tomé. O negativo em Tomé é o fato dele não ter dado crédito ao testemunho coerente da igreja. E esta catequese de Tomé nos ensina que nós só podemos ter acesso a Cristo ressuscitado não pelos sentidos físicos, do olfato, do olhar, do paladar, mas pelo sexto sentido, que é o dom da fé. É necessário crer sem ver. Se nós crermos, Cristo se dará a experimentar a cada um de nós. Uma outra passagem interessante que nos mostra como que eles experimentavam a experiência do ressuscitado e que nós também podemos experimentar é João 21, 1:8, quando os discípulos fazem uma pesca milagrosa a pedido do ressuscitado, obedecendo o ressuscitado. Ora, no Evangelho, a pesca não é pescar peixe, trair ou lambari. A pesca é pescar gente. Lembra da vocação de Pedro. Tu és Pedro, pescador. Então, de hoje em diante te farei pescador de homens. Então, Cristo está interessado em pescar pessoas para o reino de Deus. Então, quando a nossa pastoral tem sucesso, em outras palavras, quando a nossa pastoral faz com que as pessoas tenham uma adesão profunda à pessoa de Cristo, saibamos, isto é um sinal de que Cristo ressuscitado está conosco. E depois, o mesmo Pedro, João 21, 15, 16, faz a experiência de ser perdoado. Ele que 3 vezes negou a Jesus, por 3 vezes agora ele recebe o perdão de Cristo ao fazer um ato de amor a ele. Ora, um morto não pode perdoar ninguém. Nós acompanhamos inúmeras pessoas que padecem do remorso por não ter recebido o perdão de alguém que morreu. Ao passo que Pedro faz a experiência de ser perdoado por alguém que ele tem absoluta certeza que viu morrer. Ora, um morto não pode perdoar. Se Pedro sente no fundo do seu coração essa experiência de perdão, é porque aquele que está dando perdão está verdadeiramente vivo, ou seja, Jesus de Nazaré. 2 textos que eu não coloquei para vocês, mas que fica aqui a sugestão. 1 Coríntios 15, 14, 19, Paulo vai afirmar que nós cremos em Jesus de Nazaré como Cristo por causa da sua ressurreição.
ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, a igreja primitiva confessa Jesus de Nazaré como Cristo ou Messias pelo fato dele ter sido ressuscitado por Deus. Muitos foram assassinados na cruz tal qual Jesus, mas ser ressuscitado por Deus, apenas Jesus o foi. E em Romanos capítulo 1, versículo 4, esta saudação que Paulo faz na sua carta à igreja de Roma, Paulo afirma que Jesus foi tornado Cristo no momento da sua ressurreição. É claro que hoje nós temos consciência que Cristo é o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus desde toda a eternidade. Isso é uma teologia posterior, desenvolvida sobretudo por João e depois pela teologia católica. Mas para Paulo, que estava começando a dar essas respostas, para ele, Cristo só é Cristo no momento em que foi ressuscitado. Jesus só é Cristo no momento em que foi ressuscitado. O problema, meus queridos, não era Jesus ressuscitar, mas sim Jesus ressuscitar. Por quê? O problema não era Jesus ressuscitar. A primeira parte está enfatizando a ressurreição. A crença na ressurreição era algo absolutamente normal naquela época, algo absolutamente comum naquela época. Até o Império Romano dizia que os seus governadores e os seus imperadores, eles estavam ressuscitados, eles eram imortais, que viviam eternamente entre as divindades. Mas o problema, meus queridos, é afirmar que Jesus, um escravo, alguém que foi contra o Império Romano, ressuscitou. Isso significa que para os cristãos, Deus tomou o partido dos pobres, dos fracos, dos miseráveis, daqueles que são crucificados, e jamais tomou parte daqueles que oprimem, que massacram a vida e que destroem as pessoas com seu poder. Outro detalhe também é que a ressurreição de Jesus nos mostra que o fim dos tempos já chegou. Para os judeus, a ressurreição só aconteceria no fim da história humana. Mas se alguém ressuscitou aqui agora, significa que, de certa maneira, esse tempo definitivo de Deus já chegou entre nós com a ressurreição de Jesus. Depois, meus queridos, os textos da ascensão de Jesus tiveram a finalidade de nos mostrar que, além de Jesus estar vivo e ressuscitado, ele está exaltado à direita de Deus e desde já reina absolutamente sobre todo o universo. E aí eu quero chamar a atenção para Lucas capítulo 24, versículos 50 a 53, que narra na versão lucana a ascensão de Jesus ao céu, para mostrar que aquele que foi o mais humilhado agora é o mais exaltado. Deus levou Jesus para junto de si. A ascensão, biblicamente, é o outro lado da moeda da ressurreição, né? É interessante perceber também que, do ponto de vista da teologia católica, a teologia católica depois afirmará que Cristo volta para o céu com seu próprio poder, mas não é esta afirmação que nós encontramos na Bíblia. Na Bíblia se tem a afirmação de que Deus é que traz Jesus para junto de si. Marcos capítulo 16, versículo 19 a 20, vai afirmar que Cristo está à direita de Deus, ou seja, agora exerce um papel de governar todo o universo. Na antiguidade, o lugar da direita do rei era como se o rei designasse aquela pessoa para governar em seu lugar. Então significa que Cristo desde já reina sobre todos nós, reina sobre toda a humanidade, governa sobre toda a criação e um dia voltará para estabelecer definitivamente este reinado. Outro detalhe também, que a ascensão do Mestre Jesus ao céu significa agora o início do trabalho missionário dos discípulos. Nós temos, por exemplo, aquela versão de Lucas, no capítulo 1, quando Jesus volta para o céu e os discípulos ficam olhando para o céu, os anjos dizem, não olhem para o céu, porque ele foi, mas ele voltará.
Então os anjos insistem para que os discípulos agora possam tomar peito de que tudo aquilo que Jesus outrora fez, agora são os discípulos que devem fazer. Os discípulos continuarão o trabalho iniciado por Jesus. Aquilo que Jesus tinha de fazer, eles já o fizeram. Agora, quem tem que cuidar dos doentes, cuidar dos pobres, pregar a chegada do reino, são os discípulos que ficaram. E um detalhezinho também, Mateus 28, 16 a 20, não narra a ascensão de Jesus, mas narra Jesus com toda a autoridade recebida por Deus. Então, Mateus nos lembra que a ascensão de Jesus não significa que ele nos abandonou, significa que ele permanece com seus discípulos de uma forma misteriosa. Ele está glorioso, ressuscitado e pleno no céu, mas misteriosamente, sacramentalmente, está presente entre nós, né? Pois ele é o Emanuel. Para aprofundar esta reflexão, sugiro a você que possa ler no livro do José Antônio Pagola, Jesus, Aproximação Histórica, o capítulo 14, onde ele vai trabalhar do ponto de vista histórico o tema da ressurreição de Jesus. Mas eu convido você também a ler o Catecismo da Igreja Católica, os números 624 ao 682, onde vai ser abordado esses mesmos temas da ressurreição de Jesus e sua ascensão do ponto de vista da teologia católica. Qual o sentido profundo e qual o mistério de Deus que está sendo revelado nesses eventos para nós. Para a próxima semana, peço a você que leia e reze os seguintes textos. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 2, versículo 12, Lucas capítulo 1 e capítulo 2. Ambos os textos tratam do nascimento e a infância de Jesus. O nascimento do Messias, filho de Davi, Salvador de Israel, e o segundo, o nascimento do Messias, Salvador do mundo. Agora que nós temos consciência de que o Mestre Jesus está vivo, ressuscitado entre nós, e que ele reina sobre todo o universo, desde a vida eterna, onde está sentado à direita do Pai, uma vez que temos essa consciência, agora nós vamos ver como que os cristãos, cientes disso, agora vão elaborar em forma de teologia narrativa a vida de Jesus, a começar pelo seu nascimento. E tá aí os passos da leitura orante para que você possa fazer, né? Então que você possa seguir esses passos aí com os textos, ter o seu caderninho espiritual, o seu diário espiritual para ter esse encontro com Cristo ressuscitado ao ler e meditar a sua palavra. E para aprofundar este tema da infância de Jesus, a aparição de Jesus na Terra, você pode ler no livro do José Antônio Pagola os capítulos 1 e capítulo 2, Judeu da Galileia e vizinho de Nazaré, e no Catecismo da Igreja Católica os números 512 a 534, que vai demonstrar para nós qual o sentido do mistério do nascimento e da infância de Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho e compartilhe este vídeo com todos aqueles que desejam se tornar mais fiéis seguidores de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.